É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência que nós temos nesse segmento, nessa linha de produtos que é tão usada no mundo todo e que aqui no Brasil ainda enfrenta bastante dificuldade de conhecimento, né? Eu espero que a apresentação atenda a todas as expectativas dos senhores presentes em relação ao sistema Shingle. Então, vamos lá. Nós vamos falar então sobre tecnologia Shingle, vantagens e benefícios. A ideia aqui é que os senhores possam ter, a partir dessa apresentação, tranquilidade em especificar, em utilizar o sistema Shingle, sabendo como utilizá-lo, sabendo as vantagens que ele proporciona, sabendo comparar os produtos que existem no mercado. Primeiro, eu queria dar uma palhinha da história. Para quem não conhece, o Shingle é uma tecnologia que foi desenvolvida há mais ou menos 150 anos, vem desde o final do século XIX, nos Estados Unidos. O seu consumo explodiu a partir da década de 1920, quando, naquela oportunidade, as associações das companhias seguradoras, para eliminar o uso da telha de madeira, que até então era muito usada, elas passaram a pressionar para que isso mudasse. Obviamente, porque provavelmente as telhas de madeira davam muito sinistro para elas, né? E desde a sua invenção lá atrás, desde dessa explosão de consumo, esse movimento a favor da década de 20, a telha Shingle passou por muitos processos evolutivos em matéria-prima e na concepção do produto acabado. Então, e chegou até hoje. Hoje, o que você encontra no mercado em termos de telha Shingle são telhas fabricadas à base de asfalto, fibra de vidro é o mais comum hoje em termos de estrutura e acabamentos em grânulos coloridos artificialmente. É um produto, obviamente, especialmente bonito e que gera vantagem significativa em termos de conforto e em termos de economia. Aqui vocês podem observar uma vista explodida do produto, então aqui tem mais ou menos a distribuição dessas matérias-primas, né? Asfalto, fibra de vidro, os grânulos, faixas termoadesivas, né? É interessante a gente pensar o que mais chama atenção, né, numa telha Shingle, qual é a maior característica, a característica que melhor atende às expectativas. Eu diria que é a funcionabilidade. Porque a telha Shingle é um produto que se adapta a qualquer tipo de estrutura, seja ela plana, arredondada, curva, ela se adequa e se adapta muito facilmente a essas estruturas, com ótimo resultado estético e funcional. Então, aqui vocês podem ver 3 imagens, onde nós vemos uma cúpula, né, uma parede em forma de revestimento, um telhado em ondas. Então, são características que atendem muito às expectativas das pessoas. Não é à toa que se vende aproximadamente 2,5 bilhões de metros quadrados de telha Shingle no mundo e que é um produto de grande preferência tanto para os colegas arquitetos, porque proporciona uma liberdade de criação bastante grande, ou para os engenheiros que conseguem uma facilidade de execução também bastante importante. Então, por isso é um produto que tem bastante preferência. E também a preferência dos clientes finais, afinal, ele proporciona um resultado estético diferenciado, como vocês podem observar, por exemplo, nesse telhado. Então, uma telha Shingle te dá um padrão de acabamento e um visual estético diferenciado realmente. Além das vantagens e benefícios que nós vamos falar, eu gostaria de entrar um pouco na questão das propriedades e funções de cada componente do produto. É importante para quem vai usar um produto saber que componentes tem e para que eles servem, inclusive para que se possa fazer uma comparação no momento que está comprando, no momento que está especificando, no momento que está levando adiante um projeto que se prevê a utilização das telhas Shingle. Então, é muito importante que se conheça não apenas as vantagens e benefícios, mas também aquilo que a matéria-prima, os componentes do produto podem proporcionar. Então, nós vamos falar de cada um deles. Por exemplo, começamos pelo asfalto. O asfalto ele tem a característica, obviamente, de maleabilidade. Então, é ele que permite que o Shingle seja adaptável a qualquer superfície, plana, arredondada, recortada, como vocês viram nas imagens anteriormente. E, ao mesmo tempo, o asfalto é que proporciona a condição de impermeabilidade do sistema.
Shingle é similar a uma manta asfáltica, cuja característica é justamente proporcionar impermeabilidade de uma cobertura, impermeabilidade em um sistema construtivo. O que se encontra no mercado hoje em dia são produtos que variam em termos de gramatura do asfalto por metro quadrado. Então, vocês vão encontrar no mercado produtos que têm de 700 gramas de asfalto por metro quadrado até 1 kg 250 gramas de asfalto por metro quadrado. Muitas vezes a matéria-prima é a mesma, mas a gramatura determina um produto mais robusto ou menos robusto. Obviamente, isso tem alguma relação com qualidade? Tem alguma relação com qualidade. Quanto mais matéria-prima, melhor a resistência, mais ele vai durar. Né? Então, um dos aspectos que tem que ser levado em consideração quando se está comprando, se está usando matéria shingle, é saber, primeiro, qual é a gramatura, qual é a quantidade de asfalto que tem nesse produto. Principalmente hoje, onde você tem concorrência muito acirrada, tem muitos players no mercado, então é preciso saber o que estão te oferecendo, o que estão oferecendo e em que condições. Então, o asfalto é uma delas na questão gramatura. Também no asfalto é importante saber a origem, porque existem asfaltos de várias qualidades. Tem algumas fábricas renomadas no mundo, e, obviamente, tem produtos de segunda categoria. Um asfalto de boa qualidade ele vai proporcionar maior resistência aos raios ultravioleta, ele vai proporcionar uma melhor estabilidade dimensional perante as variações térmicas e um maior poder impermeabilizante. Então, esses gráficos aqui embaixo, eles demonstram mais ou menos isso. Quanto melhor a qualidade do asfalto, obviamente, o índice de envelhecimento dele é menor. Um asfalto de baixa qualidade ele vai ter um índice de envelhecimento muito mais alto. O mesmo em termos de comportamento mediante as variações térmicas. O asfalto de boa qualidade, ele tende a se deformar menos, ele tende a se manter mais estável. Um asfalto de baixa qualidade, obviamente, ele tende a se deformar mais com a variação térmica que existe em qualquer região, entre o dia e a noite, que no dia faz muito calor e à noite tende a esfriar. Então, é importante não apenas a quantidade do asfalto, mas também a qualidade desse asfalto. O próximo componente que nós vamos falar é o componente estruturante, né? Que, em geral, a fibra de vidro hoje é muito comum entre os produtos ofertados no mercado. A fibra de vidro ela vem aqui, impregnada entre as duas camadas de asfalto, e ela garante ao produto duas situações. Primeiro, a estabilidade dimensional. Obviamente, um asfalto, quando ele está, por melhor qualidade que ele tenha, se ele estiver exposto ao calor, sem nenhum estruturante, ele tende a amolecer, né? E ele não tem memória elástica, ele não vai voltar a uma condição absolutamente retilínea. Então, precisa ser usado um estruturante ali no meio para manter essa estabilidade dimensional. Também para proporcionar resistência mecânica, mesmo submetido a condições climáticas extremas, chuvas de ventos muito fortes, situações imprevisíveis. A fibra de vidro ela dá uma resistência mecânica melhor, ela permite que o produto não se rasgue tão facilmente, caso ele venha a sofrer alguma situação de escolamento e que possa gerar alguma situação de rasgo do produto. No mercado, vão se encontrar produtos que podem variar entre 70 gramas e 125 gramas. Portanto, é um range muito grande entre um produto e outro. Por isso é tão importante saber comparar aquilo que está sendo usado. Um produto de 70 gramas, obviamente, ele vai ter menos resistência que um produto de 125 gramas, que um produto de 100 gramas. Então, quer dizer que o de 70 gramas não atende? Não, ele atende também, mas ele tem menos robustez que um produto que tem uma fibra de vidro de 125 gramas. E o que é pior, tem ainda no mundo, é possível encontrar alguns players que usam tecnologia antiquada, que usam estruturante com poliéster ou até mesmo com papelão alcatroado. Poliéster ainda se usa hoje em mantas, mas é uma outra situação. Na telha shingle, o poliéster não é um produto, não é um componente que a gente possa dizer que traz uma alta qualidade. E o papelão alcatroado, pior ainda. Por quê? Vocês vão entender no próximo slide.
Aqui vocês têm uma simulação que dá para eu poder explicar e todos entenderem bem. Imagina a telha shingle, você tem o corte, né, dela, você tem a borda dela. A borda dela, quando você instala no telhado aqui, ela vai ficar exposta, obviamente, né? Quando cai a chuva, o telhado molha, essa borda ela recebe a ação da água, e se você tem ali dentro um papel alcatroado, que era a tecnologia antiga, esse papel ele tende a absorver umidade. Então ele vai sugar a umidade, ela vai se incorporar ao estruturante dentro do produto até um certo ponto. Né? O que acontece? Ali dentro umedecido, depois acaba, para de chover, no outro dia ou às vezes no mesmo dia faz sol, aquele sol tende a fazer com que aqui dentro, onde está umedecido, se crie uma pressão, e essa pressão tende a danificar o produto, obviamente. Além disso, o papel alcatroado, ele tende a se rasgar muito facilmente. Então, se o produto não tiver adequadamente adesivado num telhado e houver um vento muito forte, ele vai rasgar muito facilmente. Essa é a primeira tecnologia que foi usada lá 150 anos atrás. Depois eles evoluíram para o poliéster. Ok, o poliéster ele não rasgava facilmente, aliás, não rasga facilmente. O poliéster é um tecido altamente resistente, porém ele continuava absorvendo água, né? E quando ele absorve água, ele tende a ter essa pressão quando bate sol, e é o mesmo problema que tinha no papel alcatroado. Então, houve a evolução, que é o que se mantém até hoje. Tudo isso foi trocado pela fibra de vidro. A fibra de vidro não absorve umidade, a fibra de vidro tem uma boa resistência mecânica, e com isso você tem um produto íntegro por muito mais tempo, a durabilidade é muito maior. E, fazendo menção ao slide anterior, quanto maior a espessura, maior a qualidade, maior a resistência. Então, essa é a evolução do produto shingle em relação ao estruturante, que é o segundo item muito importante quando você está efetivamente pensando em usar, em comprar, em usar nos telhados a telha shingle. O próximo componente seriam os grânulos. Então, os grânulos são aquelas rochinhas que são colocadas sobre a telha shingle. Na verdade, sobre as camadas de asfalto. Na verdade, esses grânulos eles têm duas finalidades. Primeiro, proteger o asfalto dos raios ultravioleta. Asfalto não pode estar exposto diretamente aos raios ultravioleta, porque eles tendem a se danificar. Então, os grânulos têm essa propriedade de proteção. Segundo ponto é proporcionar o acabamento, cores variadas, para tornar o produto mais belo possível. No mercado, existem três tipos de grânulos que nós podemos encontrar. O sintético são pedrinhas plásticas fabricadas por algumas empresas, a pedra ardósia, muito comum de se utilizar, e basalto, que é uma rocha vulcânica muito poderosa. São três itens. A escala de cor ela é proposital, ela determina aquilo que é melhor. O basalto é a melhor tecnologia que tem hoje no mercado. E por quê? Simples. O basalto, como característica, é uma rochinha que, quando triturada, ela fica não exatamente redondinha assim, mas ela fica mais arredondada, né? É um produto absolutamente livre de porosidades, então ele minimiza a incrustação de fungos e micro-organismos. E essa característica arredondada permite que ele se mantenha, quando ele é aplicado sobre o asfalto durante a fabricação do produto, ele consegue ter uma distribuição melhor de impregnação. Então, todas as pedrinhas que caíram sobre o asfalto ainda líquido, quando a telha está sendo fabricada, ela tende a assumir uma adesão mais ou menos de 50% a 50%, o que proporciona ao produto uma condição de resistência melhor. Quando a gente fala de ardósia, a ardósia triturada, ela tende a ficar pontiaguda, a ficar dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Então, quando você fabrica telha shingle, você usa o mesmo procedimento, os grânulos são despejados sobre o asfalto para depois serem compactados. Algumas pedras vão cair assim, né, deitadas, elas vão impregnar 50-50, mas são muito fininhas, então elas tendem a se soltar. E aquelas que caírem de bico, elas tendem a se quebrar. E a partir do momento que ela se quebra, ela passa a deixar o asfalto exposto muito facilmente.
Além disso, tem um agravante. A pedra ardósia, quando ela se forma ao longo dos milhares de anos, ela vai se formando em camadas. E a cada camada, ela vai acumulando gotículas de água internamente. E aí vem a segunda camada, a terceira e assim por diante. A partir do momento que você expõe uma pedra dessa ao sol, essas gotículas, elas tendem a fazer uma pressão de evaporação. É por isso que, quando você vê um piso, muitas vezes se usa em forma de piso uma pedra ardósia, ela tende a descamar. Ela descama por quê? Porque ela vai sofrendo a ação do sol e aquilo vai fazendo uma pressão e ela vai descamando. Tá? Então, são as deficiências que a ardósia, em geral, tem nesse tipo de produto. O outro item seriam os grânulos sintéticos. Grânulos sintéticos é plástico. Plástico é uma injeção, então as pedrinhas são fabricadas, a composição de cor é colocada ali naquele momento, só que o plástico tem uma resistência menor, né? Dependendo do tipo de plástico, tem uma resistência bastante pequena. Ele tende a craquelar, ele tende a se quebrar, ele tende a criar uma situação de exposição para a telha. E aí o que vai acontecer é exatamente o que vocês estão vendo nessa pequena imagem aqui embaixo. Né? A telha vai soltando os grânulos vão quebrando, o asfalto vai ficando exposto e você perde o telhado ou tem uma deficiência no telhado até com uma certa rapidez. O próximo ponto seria a questão do pigmento. O pigmento da telha, ele pode ser, em geral, orgânico e inorgânico. Uma pigmentação inorgânica, o próprio nome já diz, inorgânica, ela não é suscetível à criação de fungos, de algas, de micro-organismos. Eles podem até pousar em cima da telha, mas ele não vai criar raiz. Então, ele tende a não alterar a coloração do produto, né? Não impregna, ela fica por cima, não altera a cor, é uma situação que prevê manutenção, lavagem, você pode lavar o telhado se tiver numa situação de ambiente onde tem muita vegetação e muita umidade, a tendência é que hajam muitos fungos pousando e proliferando sobre o telhado. Quando a pigmentação inorgânica acontecer, a alteração de cor é impossível porque ele não vai criar raiz, vai ser sempre superficial e você pode lavar, tá? A questão da pigmentação orgânica é justamente o contrário. Então, você vê aqui um desenho de um grânulo com a tinta envolta. Se a pigmentação é orgânica, o fungo vai criar raiz, ele vai crescer, vai criar uma estrutura interna da tinta e você não tem mais como lavar, você não tem como fazer manutenção. A tendência é que aquilo altere a cor do telhado e você não consiga mais voltar. Ou seja, você perdeu aquele aspecto que você efetivamente pensou a princípio, numa cor que é tão variada como essas que vocês veem aqui. Algumas empresas no mercado, elas oferecem um produto químico como alternativa. Então, o produto vem com um sistema antifungos, que eles chamam de AR, né? O problema é que esse AR, ele não tem a mesma durabilidade da telha. O AR tende a ter uma durabilidade de 3, 4, 5 anos no máximo. Isso, inclusive, consta da garantia desses produtos, né? Depois de 3, 4, 5 anos, o teu produto, teu AR perdeu a função química dele, né? A telha fica suscetível, então, ao desenvolvimento dos fungos sobre elas. E para refazer uma aplicação desse AR é bastante complicado, porque em geral são produtos que contêm arsênico, cobre, cromo, e uma aplicação em ambiente torna-se uma situação tóxica. Então é complicado de você fazer uma reaplicação do antifungo a cada 5 anos, não com a qualidade que vem de fábrica. Ou seja, por definição, o pigmento, quando ele é orgânico, ele é efetivamente melhor. E a pigmentação? Porque não é só o pigmento, é o processo de pigmentação. Como esse grânulo é tingido, como ele se desenvolve dessa maneira. Então, existe a pigmentação pelo processo cerâmico, que é aquela pigmentação em altas temperaturas, que resulta numa coloração permanente, que não desbota com o tempo, mesmo em condições severas. Então, se a gente for imaginar aí para ficar bem fácil a compreensão, cerâmicas de artesanato que são pigmentadas em fornos de alta temperatura. Essas cerâmicas, elas duram infinitamente. A cor
não se altera infinitamente, ainda que às vezes fiquem enterradas por longos períodos. Nas escavações arqueológicas, por exemplo, a pigmentação, se ela foi feita pelo processo cerâmico, ela tende a se manter. Outros processos de tingimento, em geral, são sensíveis aos raios ultravioletas, sensíveis a chuvas ácidas, produtos químicos diversos, muitos deles presentes nos materiais de construção durante a obra. Então, aqui um exemplo que vocês podem ver nessa imagem, essa telha especificamente, ela era vermelha. Ela tinha 4 anos de uso quando foi tirada essa foto. Não é mais vermelha, ela está cinza, avermelhado ou alguma coisa do gênero. Provavelmente porque a composição dela não era na melhor qualidade. Outro detalhe importante, todas as telhas shingle, elas contêm uma faixa termoadesiva, um ponto termoadesivo na própria superfície da telha. Para que serve esse ponto termoadesivo? Esses pontos termoadesivos, eles vão se colar com a telha que está sobrepondo imediatamente após exposta ao sol. Então, você instalou o telhado, as telhas vêm em sobreposição, esse ponto termoadesivo fica imediatamente embaixo da próxima telha, e com a exposição ao sol, ele tende a amolecer e a colar a telha de cima. Então, o processo de instalação da telha, que nós não vamos detalhar nessa apresentação, eles têm a fixação tradicional, que em geral é uma fixação mecânica, com pregos, e depois as próprias telhas se colam com a exposição ao sol. Isso garante uma fixação melhorada para situações climáticas extremas, como as chuvas de vento, e em algumas partes do Brasil isso está se acentuando bastante. O que significa dizer que quanto maiores essas áreas termoadesivas, faixas termoadesivas, maior a resistência da telha em condições climáticas extremas. Algumas versões de produto no mercado não têm apenas a faixa termoadesiva ou os pontos termoadesivos, elas têm o verso termoadesivo. E esse verso termoadesivo, ele gera uma confiabilidade, uma resistência às situações climáticas ainda maior. Então, se você está instalando ou está fazendo uma obra ou pretende construir uma condição de morro muito alto, uma região alta, uma região muito aberta, muito suscetível a isso, frente para o mar, onde os ventos são muito fortes, é importante que você tenha uma telha com uma qualidade dessas, porque você vai ter uma resistência maior. A gente vê pelo Brasil muitas situações em que as telhas não se colam e que aí o cliente acaba tendo um problema no final, porque as telhas passam a rasgar e a levantar e a voar. Então, é uma qualidade a ser considerada quando se está comprando o produto. Um outro componente é relativamente comum entre as telhas, todas elas têm ou uma areia silícica ou um filme na parte inferior, seja para proteger as que têm o asfalto termoadesivo exposto, seja para proteger na movimentação, no estoque, porque quando você submete ao sol, esse asfalto tende a amolecer e a se colar. Então você tem que ter uma camada protetiva durante a movimentação, durante a instalação. Depois de instalada, obviamente, essa função acaba sendo sobreposta pela questão da colagem das faixas ou dos pontos termoadesivos. Em resumo, ao usar uma telha shingle, ao comparar qualidades de telha shingle, que eu tenho certeza muitos de vocês até conhecem bem a telha shingle, mas talvez não soubessem de todas essas características, comparem o asfalto. Qual é a gramatura que você está me vendendo? Qual é a origem desse asfalto? Que tipo de estruturante vocês estão usando? E qual é a gramatura dele por metro quadrado? Qual é o tipo de grânulo? Qual é o tipo de pigmentação, orgânica ou inorgânica? O pigmento, o processo dele é cerâmico ou é um tingimento comum? O termo de adesividade, se a sua telha tem pontos ou faixas, tem o verso termoadesivo? Então, esses são os itens de comparação. Sempre que forem usar telha shingle, procurem se informar, porque é importante para o resultado da obra e principalmente para a durabilidade do telhado, ok? Vamos em frente. Agora sim, nós vamos entrar na parte onde falaremos sobre as vantagens e benefícios do produto shingle, especificamente. O primeiro item que nós vamos abordar aqui hoje são exatamente aqueles relacionados a inclinações.
Os produtos em geral do mercado, cerâmica, pedra natural, cimento e vários outros que nós temos por aí, eles têm as suas limitações, em geral estão contidos nas normas técnicas de cada um deles. A telha shingle, ela tem uma amplitude muito maior de possibilidades, praticamente, eu diria que ilimitada, porque permite instalação em pendências desde 5 graus até 90 graus, que seria uma situação completamente inclinada de fachada, né? O que possibilita esse tipo de aplicação. Possibilita uma melhor utilização quando você vai fazer uso de sótão, por exemplo, em que você vai ter uma inclinação muito grande. A utilização de sótão hoje é uma situação de muita vantagem para quem está construindo, porque o sótão ele aumenta a área útil do imóvel. Aumentando a área útil, você tem, obviamente, uma valorização. E você consegue fazer isso simplesmente com telhado. Você não precisa fazer um andar a mais de alvenaria e todo aquele processo. Basta aumentar a inclinação. E como fazer isso de maneira segura? A telha shingle, ela proporciona essa possibilidade com excelente acabamento. Porque nas grandes inclinações, além de elas ficarem com aspecto visual bastante bonito, questão estética, você não precisa de procedimentos adicionais extraordinários para instalar. Por exemplo, se for usar uma pedra natural, muito comum hoje usar a própria ardósia, como nos telhados muito inclinados, para quem vai muito em regiões de situações onde tem muitas obras em chalés e com grandes inclinações, tem lá muitos telhados de ardósia, quase sempre com problemas. E essas pedras elas são todas amarradas, uma a uma, com fios de cobre, dá um trabalho tremendo e não é totalmente seguro. Então é muito importante a questão de que a shingle ela proporciona essa possibilidade. Então vocês vão ver algumas imagens aqui, obras em forma de chalé, grandes, né, telhados bastante inclinados, como esses dois aqui. Vocês podem observar que até o último pedacinho de área interna está sendo utilizada provavelmente nesses dois projetos, simplesmente com a instalação de um telhado mais inclinado. E o que é melhor, o aspecto visual, porque a telha shingle é muito bonita. Mas tem aquele projeto, que é um projeto estilo francês, digamos assim, né? Que você tem uma inclinação alta nas laterais e depois você fecha com uma inclinação baixa na parte superior. Com isso, você ganha um espaço adicional muito grande em termos de área útil. Muitas e muitas vezes, eu diria que em 100% das vezes, uma situação como essa, o investimento é muito menor do que o valor, a valorização que o cliente consegue do imóvel simplesmente com uma construção de sótão. E o shingle proporciona isso. Aqui vocês veem uma imagem também que mostra bastante bem isso. Mal se vê a fachada da casa de alvenaria. O que você tem ali é o telhado, muito bem distribuído em termos de iluminação, com janelas próprias, janelas de sótão, janelas de telhado, e você tem uma situação como essa. Ou mesmo coberturas de prédios, sejam prédios baixos ou prédios altos. Hoje em dia é muito comum você ver coroamentos de edifícios para esconder as áreas técnicas, para fazer um aspecto visual mais bonito. A tecnologia shingle atende muito bem a esses projetos e com qualidade e segurança. E você finalmente consegue ter um ambiente interno agradável, um ambiente a mais, elegante, requintado, que você pode utilizar para várias situações. Então, a telha shingle proporciona muita qualidade isso em relação aos outros sistemas e com muita segurança em relação aos outros sistemas. Aqui mais algumas situações, já pensando na aplicação em fachadas. Muita gente não sabe, mas a telha shingle ela pode ser aplicada em fachadas externas e internas, que vão proporcionar estanqueidade, vão proporcionar impermeabilidade, vão proporcionar um aspecto visual diferenciado. Olha, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um hall de elevador de um apartamento. Bastante elegante ficou. Aqui, um terraço de uma varanda gourmet também em apartamento. Quem imaginaria que a telha shingle poderia ser aplicada em situações de prédio, de apartamentos, né? Aqui você tem uma situação de uma casa onde se usou o estilo, digamos, francês, né?
e o shingle, ao mesmo tempo, faz um acabamento estético diferenciado. Nesse caso aqui, não se aproveitou o espaço, tem um telhado embutido aqui dentro, mas você tem um aspecto visual diferenciado de acabamento. E não é só para obras residenciais. Se você ver aqui, você tem uma situação de obra comercial, onde se usou uma testeira para fazer um acabamento estético do estacionamento do local e, ao mesmo tempo, para fazer uma cobertura aqui de uma torre de relógio. Então, são situações em que a telha shingle permite fazer, ela confronta diretamente produtos correlatos para fachadas e que podem ser aplicadas. Aposto que muitos de vocês talvez ainda não tivessem pensado nisso ou não tivessem visto isso. Senhores arquitetos, nossos colegas que estão aí, os senhores engenheiros, nossos colegas que estão aí, e as pessoas particulares também, clientes, e instaladores, e toda a nossa presença hoje está recebendo aí de presente uma nova aplicação para a telha shingle, uma nova alternativa para as obras de vocês. Outra vantagem, eu disse lá atrás que a telha shingle pode ser aplicada em inclinações muito baixas, né? Hoje, a gente vê muito projeto no mercado em que você não vê o telhado, né? Obras contemporâneas, obras de platibanda alta, que o telhado fica embutido, aí o pessoal pensa logo em colocar lá um fibrocimento, que na primeira chuva de granizo tem que trocar tudo porque furou, né? Fora outras deficiências. Um telhado metálico que é extremamente barulhento, que pode corroer com o tempo. Talvez vocês não soubessem, mas a telha shingle é uma ótima alternativa para essas situações. Por quê? Porque abaixo de 25% de inclinação, a telha shingle permite ser instalada, um procedimento diferente, permite ser instalada com total segurança, com muita durabilidade, embora o aspecto dela nessa situação não esteja tão privilegiado para telhados embutidos, mas é um produto funcional e de durabilidade. Mas existem situações onde a inclinação baixa é muito presente e que você precisa da estética. Por exemplo, aqui uma situação, digamos assim, de um ginásio ou algo do gênero. Você tem inclinação zero aqui em cima. Essa inclinação zero, a telha shingle permite fazer com total segurança. A mesma situação aqui, nesse tipo de obra, ou então aqui você tem chalés com baixíssima inclinação, você tem um aspecto decorativo em ondas. Que produto faria isso com essa qualidade de acabamento estético e com a segurança, a durabilidade e a resistência e a impermeabilidade que a telha shingle permite? Então, baixíssima inclinação é uma grande vantagem da telha shingle em relação a outros sistemas de cobertura. Outro aspecto importante a considerar é a leveza. A shingle é extremamente leve, ela permite economias desde a fundação até a estrutura do telhado, quando é pensada desde o início. Um exemplo prático aqui, um telhado de 300 metros quadrados, por exemplo, uma telha cerâmica pesaria algo em torno de 15 toneladas, a shingle pesa 5 no máximo. Então você tem 3 vezes menos peso. Para quem planeja uma obra, planeja uma construção, isso é um dado significativo e importante para ser considerado na hora de fazer o projeto. E, obviamente, que o seu menor peso resulta em menor carga e muito mais segurança. Então, a leveza da telha shingle é uma das vantagens em relação a outros sistemas de cobertura que usam por aí. A impermeabilidade do produto. Shingle é uma manta asfáltica composta por pequenos elementos descontínuos, mas a instalação dela prevê, na tecnologia, uma condição que a torna completamente estanque quando respeitados todos os procedimentos de instalação que ela determina. E você consegue eliminar aqueles indesejáveis problemas de goteiras, de infiltrações. Como é difícil um pós-obra, quando o cliente liga e fala assim, olha, o telhado está vazando, você pode vir aqui, dar uma olhada. Ninguém quer isso. Ninguém que tem uma obra, e nós mesmos, clientes, não queremos que o nosso telhado fique vazando ou dê problemas. A telha shingle é um produto de absoluta impermeabilidade. Se você instalar corretamente, você tem um telhado de grande durabilidade e que você não vai ter problema, não vai sofrer com esses
indesejáveis problemas que ocorrem quando um telhado é deficiente, ou mesmo quando um sistema de cobertura é deficiente. Eu costumo dizer o seguinte: hoje em dia a norma técnica para os produtos tradicionais, telhas cerâmicas, telhas de concreto ou mesmo outras, elas deveriam ser revistas. As chuvas estão muito mais fortes, os ventos estão muito mais fortes. A tecnologia para esses produtos, eu não sei se elas atendem já 100% das situações climáticas que tem por aí. A Shingle atende. Por que essa impermeabilidade está garantida? Porque quando você instala a telha Shingle, em um determinado ponto do produto, você tem uma sobreposição tripla. Então, nesse ponto aqui, que equivale a mais ou menos 5 centímetros da telha, ela tem uma sobreposição tripla. Além disso, obviamente, ela tem aquela colagem nas faixas termoadesivas ou no verso termoadesivo. Então, é um produto que foi pensado para ser estanque. Aqui, numa imagem real, as telhas sobrepostas, nessa linha, aproximadamente, você tem a sobreposição tripla. É muito difícil de você ter uma situação em que a água se infiltre por conta desse aspecto. É isso que determina a impermeabilidade absoluta que o sistema Shingle proporciona para os telhados. Agora, falando um pouco da maleabilidade, aquele aspecto que eu falei lá no início, que é o querido de todos os profissionais, porque permite projetos muito ousados. Então, a flexibilidade faz com que ela se adapte às formas arquitetônicas mais imprevisíveis, com a mesma funcionalidade. Cúpulas, panos curvos, encontros de panos. Quem nunca teve problema com uma água furtada ou rincão, em algumas áreas do Brasil se chama rincão, em que tem que colocar uma calha, entra água, é um terror. As formas arredondadas e extremamente irregulares também são condições favoráveis para a telha Shingle. E permite a liberdade de criação, com resultado absolutamente satisfatório. Então, nós podemos ver algumas imagens aqui que demonstram justamente as aplicações em situações como essa, né? Então, que produto poderia fazer uma aplicação como esses iglus aqui ao lado, ou mesmo essa obra completamente côncava, ou mesmo essa, parece um templo, né? Que é todo curvo, tem até uma situação de inclinação negativa na parte de baixo. Que produto faria isso com segurança? Essa cúpula, essa casa, é uma casa, sim, mas com muitas águas furtadas, muitos panos, telhados, jogo de telhados. Então, com acabamento desse, ou mesmo uma casa com uma situação dessa, telhados curvos, com absoluto rigor de acabamento, né? Torres, mansardas curvas. Então, a maleabilidade proporciona essa característica. A telha Shingle é uma vantagem enorme com relação a outros sistemas de cobertura. E também em relação aos pequenos detalhes dos telhados. Quantos telhados Shingle que têm inclinações grandes têm mansardas redondas como essa? Mansardas arredondadas como essa, com que produto nós faríamos, se não com a telha Shingle? Aqui, nesse ponto, nós teríamos calhas, não é isso? Como a telha faria essa curvatura? Então, é impossível, não dá. Numa torre, um chapéu de bruxa como esse aqui, que você tem espigões, um logo ao lado do outro, como você faria isso com outro elemento de cobertura? Ou mesmo que conseguisse, como você ia emboçar as peças de espigão aqui? Ou mesmo num quiosque pequeno como esse, se você tivesse linhas de espigões emboçadas, por exemplo, com uma telha cerâmica ou de concreto, como é que você faria esse acabamento? Fica muito difícil. A telha Shingle tem tecnologia para fazer esse tipo de acabamento. Então, não apenas criar um telhado com uma situação privilegiada, mas também com acabamento diferenciado. Ausência de peças especiais, então você tem, nos outros sistemas, você tem peça de cumeira, peça de início da cumeira, conectores 4 vias, conectores 3 vias, final de espigão, quer dizer, você tem que comprar as telhas, tem que comprar uma série de peças especiais para todo o telhado. A telha Shingle não, porque a própria telha é recortada para fazer todos esses acabamentos aqui. Então você não precisa ter uma previsão de tudo isso. Basta, e nos orçamentos isso fica bem claro,
prevê alguns metros quadrados a mais de produto para que você possa transformá-los em peças de cumeira, peças de conexão e assim por diante. Então, vocês vão ver algumas situações, 2 telhados característicos de outros sistemas, né? Telhas cerâmicas, no caso, um bastante antigo, que eu pus de propósito para mostrar a vocês, né, o estado que o telhado fica de muitos anos, e um telhado novo, com um espigão endossado dessa maneira. Com a telha shingle, o aspecto é diferente. Então você tem espigões muito leves, com acabamento muito leve, águas furtadas também aqui, dá para ver bem, não é isso? E você consegue um acabamento estético diferenciado com a telha shingle. E tem essas peças especiais, porque cada um desses acabamentos foi feito simplesmente usando a própria telha recortada, conforme a orientação nas instruções de montagem. As águas furtadas ou rincões, que em geral é uma grande dor de cabeça para muita gente. Você faz um telhado, mas você não pode criar um telhado com muitas águas e intersecção entre elas, porque você tem que pôr uma calha, aquela calha vai entupir, aquela calha vai enferrujar, aquela calha vai causar infiltração, transbordamento, e ninguém quer saber disso, né? Então, aqui 2 exemplos práticos, um telhado bastante antigo, mais uma vez, mostrando uma calha enferrujada, as telhas todas quebradas, soltando, pedaços de materiais, e aqui um telhado novo, onde ainda assim alguém subiu lá, acabou largando um tubo de algum silicone ali em cima, isso vai cair na calha, vai entupir, isso vai transbordar para dentro, acaba sendo um problema sério. No telhado shingle, esse não é um problema. Como vocês podem ver, um acabamento absolutamente íntegro, bonito, leve, com visual bonito e com propriedade técnica diferenciada. Você não tem problema de entupimento, você não tem problema de transbordamento, você tem um telhado de aspecto bonito e funcional. Então, a telha shingle é uma enorme vantagem em relação a essa situação de águas furtadas e rincões. É um produto de alta resistência. Toda aquela composição que eu mostrei para vocês lá atrás, asfalto de qualidade, fibra de vidro, a rocha basáltica ceramizada, são componentes de longa durabilidade. Depois nós entramos no aspecto da fixação, que tem um sistema triplo, combinado com as faixas ou versos termoadesivos, que garante a resistência em condições climáticas extremas. Então, com isso, a gente acaba tendo uma situação de um telhado de alta resistência e de grande durabilidade. Essa é uma grande vantagem da telha shingle também. E o que é mais importante, com pouca manutenção. A aparência do produto permanente. Se você tem um produto com qualidade de pigmentação inorgânica, que foi aplicada pelo processo cerâmico a alta temperatura, você tem um produto de aparência permanente. O vermelho vai ser sempre vermelho. Mesmo que os fungos pousem em cima, como eu expliquei anteriormente, vocês vão fazer uma lavagem de manutenção e essa lavagem vai retornar o produto à cor original. Então, essa é uma vantagem significativa do telhado shingle. Os telhados, normalmente de produtos orgânicos, como barro, por exemplo, o fungo ele cria raiz e chega num determinado ponto, não tem mais como lavar, não é isso? Aí você vai usar um telhado esmaltado, mas aquele esmalte foi aplicado de que maneira? Então é preciso tomar muito cuidado para que você tenha durabilidade e aspecto permanente. O produto shingle não tem restrição de clima. Esse é um fantasma para muitos clientes e muitos profissionais. O shingle é testado primeiro em temperaturas extremas, menos 70, mais 90. Né? É um produto que, dependendo da qualidade, pode ter resistência a ventos até 200, até um pouco mais de 200 km por hora. 200 km por hora, gente, é mais que um ciclone. É resistente ao impacto de granizo, então chuvas de granizo, que em geral em outros sistemas pode causar grandes danos, no shingle não vai causar. Vai no máximo machucar um pouquinho o produto, mas não vai causar vazamento, não vai causar destelhamento. É um produto que não propaga fogo, o shingle é classe 1 pelo Corpo de Bombeiros, ele não pega fogo, ele não propaga. Se cair uma tocha de balão em cima, ela vai derreter aquele ponto, mas ela não vai se propagar, não pelo shingle.
É um produto resistente a grandes variações térmicas, como eu já falei em várias outras partes da apresentação, chuvas extremamente fortes, e proporciona conforto térmico em qualquer tipo de clima, frio ou quente. O sistema de instalação da telha shingle prevê uma condição de absorção de calor e de prevenção contra a condensação. É uma situação bastante favorável à linha shingle em relação aos telhados. Muita gente pensa que o shingle é só para clima frio. Muita gente pensa que o shingle é só para clima frio, né? Só para situações de telhados onde tem muito frio, e não é verdade. O shingle é aplicado em qualquer situação climática. Ausência de manutenção. Então, desde que o produto tenha a qualidade requerida, né? Desde que o produto seja instalado corretamente, é um telhado com manutenção zero. Você pode caminhar por cima dele, obviamente, não uma situação de trânsito contínuo, mas quando você tem que fazer alguma manutenção de antena, placa solar e etc., são situações onde você pode fazer com toda a tranquilidade. Não tem o problema das águas furtadas, portanto, não tem uma situação de infiltração por esses pontos, e é resistente à maior parte dos agentes atmosféricos. Então, é um telhado livre de manutenção. E muito fácil de instalar. Pessoal, quando eu digo fácil de instalar, não quer dizer que seja para qualquer um instalar. É fácil porque a maneira como ele é instalado é relativamente simples. Mas é importante que vocês tenham em mente que o shingle tem várias particularidades e que essas particularidades têm que ser respeitadas. E particularidades não se conhece quando você assiste um vídeo na internet de alguém instalando a parte mais bela do shingle. Ali não mostra tudo. Então, tenham prudência quando estão assistindo a esses vídeos, para que vocês não caiam numa armadilha de achar que o telhado é muito fácil, qualquer pessoa. Sim, qualquer pessoa pode instalar, desde que bem instruída, desde que bem respaldada, né? Então, é simples pelo fato de que você põe faz um assoalhamento sobre a estrutura de madeira ou metálica e depois você vem colocando o shingle em sobreposição pregado por cima. Então, olhando por esse prisma, realmente é muito simples. Os acabamentos também, só que tem que ter prudência. Mas sim, é simples, é possível usar uma pessoa desde que ela seja orientada e habilitada para aquilo. Uma vantagem secundária do produto é que ele pode ser alterado em termos de aspecto, a cor ou modelo, até 5 vezes sem que você tenha que descobrir a tua casa. Então imagina o seguinte, foi colocada uma telha vermelha na casa. Aí a pessoa, depois de um tempo, mudou a cor da fachada e o vermelho não combina mais, ela quer o verde agora. Ok, você pode usar uma telha shingle diretamente sobre aquela que já está instalada, sem ter que destelhar, sem ter que abrir o seu telhado, sem ter que fazer nenhum procedimento adicional que não seja simplesmente sobrepor a telha com a técnica de instalação adequada. Você pode fazer isso até 5 vezes. Então, é uma vantagem bastante significativa essa em relação ao produto. E todos os acabamentos de encontros com alvenaria, eventuais sistemas de rufo, e tudo que vai ser usado em termos de adesivação, de vedação do sistema, se usa adesivo asfáltico, que temos aí na Viapol, o Vitlastic 85, que é um produto adequado para essa aplicação. A embalagem é muito prática do sistema shingle, todos identificados por código de barra, o formato permite a armazenagem de grandes quantidades em pequenos espaços, também beneficiando o transporte, facilmente transportável para o telhado. Então, ninguém gosta de bloquear o acesso à obra ou uma grande parte da obra com uma porção de telhas como essa aqui que foi deixada na calçada, que deve ter talvez uns 300 metros, sei lá, 400 metros de telha, não tinha lugar para pôr na obra, foi para a calçada mesmo. E se tivesse lá dentro, estava causando maior transtorno. A telha shingle ela vem em pallets, normalmente cada pallet desse chega a ter mais ou menos 180 metros quadrados, entre 180 e 200 metros quadrados de produto. Ou seja, você consegue armazenar ali 300, 400 metros num canto de
2 metros cúbicos, ou algo do gênero, muito pouco. Então, é uma vantagem até nesse aspecto, na questão de armazenagem durante a obra, durante a execução. É um produto que não tem desperdício, são telhas inquebráveis, elimina a necessidade de compras adicionais, porque vai quebrar no transporte, ou mesmo na hora que está transferindo para cima do telhado, aquelas telhas que caem, às vezes o instalador não é muito cuidadoso, etc. Telha shingle não tem esse problema e, além disso, ela é toda recortada para instalar os acabamentos. Então, você aproveita praticamente 100% das telhas que foram compradas para fazer todos os acabamentos do telhado, sem nenhuma preocupação de ter que ter muito adicional porque eu vou perder produto durante a instalação. Se o profissional de instalação estiver bem orientado, não tem perda, não tem desperdício, é um produto sem desperdício. Eu já falei anteriormente, mas vamos ressaltar aqui a condição de não inflamabilidade, é um produto que não propaga fogo e tem classificação 1 pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, não é inflamável. Então, com isso, você tem um produto seguro também durante a instalação, e isso é um benefício, inclusive, para companhias seguradoras. Muitas vezes, as companhias seguradoras dos imóveis, depois de prontos, pedem as fichas técnicas dos produtos em relação a esse quesito de não ser inflamável. Outras vantagens que podem ser colocadas, ela é silenciosa, no caso de chuvas de ventos ou granizo, não é um produto que faz muito barulho internamente, não cria condensação, porque o sistema de instalação prevê que haja uma condição de ventilação que não permite que haja condensação nos telhados. Obviamente não é um produto atacado por ferrugem ou situações corrosivas, o que significa que é um produto de grande durabilidade, como já falei anteriormente. Pessoal, em resumo, as vantagens e benefícios elas são muitas. Inclinações múltiplas, leveza, impermeabilidade, maleabilidade, ausência de peças especiais, ausência de calhas nas águas furtadas, resistência em condições climáticas extremas, aparência permanente, sem restrições climáticas, sem manutenção, fácil instalação, prática embalagem, sem desperdícios, não é inflamável, silenciosa, não condensa, não é corrosiva. Eu tenho certeza que todas essas vantagens e benefícios que a shingle proporciona, elas são muito superiores àquilo que eventualmente se usa no mercado hoje em dia. É muito importante que vocês tenham isso em mente e, se têm a ideia ou desejam utilizar telha shingle no futuro, nas obras, não tenham medo, ninguém é cobaia, é um produto que tem 150 anos no mercado mundial, que se vende 2,5 bilhões de metros quadrados, como eu já disse, e vocês têm toda uma assessoria por trás para auxiliá-los. A Viapol possui uma linha completa e diversificada dos produtos e acessórios relacionados ao sistema shingle. A empresa oferece completa assistência do planejamento, projeto, até a execução final da obra. Nós estamos falando da Viapol, minha gente. É uma empresa que dispensa apresentações. Respeito, imagem, confiabilidade, tecnologia. É uma empresa que realmente pode oferecer aquilo que está propondo para vocês. Vocês podem encontrar as informações acessando a nossa novíssima página www.viapolmais.com.br, que é uma nova divisão que está sendo implementada na Viapol nesse momento para tratar justamente de produtos como esse que vocês viram nessa live e que vocês verão nas próximas relacionados à parte de arquitetura. Muito obrigado pela presença de todos e, precisando, estamos à disposição sempre para atendê-los, ok? Muito obrigado.